Boa noite, você está no Vex. Era só para ser mais um caso de desaparecimento num Brasil cansado dos anos 80. Uma mulher adulta teria fugido com alguém, como repetiam os vizinhos. Mas 4 anos depois, quando a terra cedeu e a verdade veio à tona, todo mundo entendeu que não era fuga, era silêncio enterrado. Em 1986, no vai e vem de uniforme engomado e sorriso treinado, Helena Martins, 32 anos, cruzava os corredores de Congonhas com a precisão de quem já sabia o peso das malas, a velocidade dos passos e a medida exata de calma que salva passageiros. O cabelo preso num coque, a maquiagem impecável da VASP, o crachá reluzindo sob a luz fria do aeroporto. E por trás disso, uma vida que se partia em lugares onde ninguém olha, dentro de casa. O marido Augusto, quarentão, técnico de manutenção numa fábrica em Santo Amaro, tinha aquela presença larga que ocupa a porta, corredor e conversa. No início fora gentil. Depois, à medida que o mundo de Helena crescia em rotas e fuso horários, o dele apertou como viseira, perguntas, contas do mês esmiuçadas, quem era aquele comandante, por que não volta mais cedo, por que tanta maquiagem? O ciúme dele não tinha voz alta o tempo todo, tinha uma respiração pesada de quem fica atrás da porta ouvindo passos. Na manhã em que ela decidiu que ia ao advogado, chovia fino em São Paulo e o relógio da cozinha tremia como um metrô lá embaixo. Helena dobrou uma blusa reserva, conferiu o estojo de primeiros socorros, guardou um envelope branco com um nome e um endereço na Bela Vista. Doutora Rosa Lacerda, especialista em família. Augusto observava calado, com um copo de água na mão e o jornal da noite anterior aberto, numa página qualquer, só de palhaçada. Quando perguntou, vai sair de novo, suou manso. A mansidão de Augusto era algo de couro molhado. Cede no toque, aperta quando seca. O voo para Brasília saiu no horário, cabine cheia, executivos de terno bege, senhoras com medo de turbulência, uma criança que insistia em apertar o botão de chamada. Helena sorria, servia, acalmava. Entre o cheiro metálico do café e o zumbido baixo do avião, Ana Paula, colega mais nova, percebeu o tremor leve nos dedos de Helena quando ela pegou o bule. Tá tudo bem? Sussurrou. Helena respondeu com um aceno que não convencia ninguém. Mais tarde, quando as luzes da cabine foram reduzidas e os cintos descansavam frouxos, Helena mostrou o envelope. Amanhã eu ligo. Cansei de pedir licença na minha própria vida. Voltou à noite. Congonhas já com eco de enceradeira. Anúncios vazios, um guarda bocejando, encostado no bebedouro. Antes de pegar o carro, Helena respirou fundo e anotou, no verso de um papel de serviço, a hora exata, 23h48. Queria lembrar de tudo. Achou que isso a protegia de algo indefinido. Como se a precisão fosse capaz de segurar o destino pela gola. No apartamento da rua Guaporé, o corredor cheirava a comida requentada e verniz. A porta estava encostada. Augusto sentava na mesa. Camisa aberta, um rádio sussurrando futebol, não houve grito. Houve uma conversa que parecia ensaio. Ela dizendo que marcaria com a advogada, e ele dizendo que dava para tentar mais. Ela dizendo que tentara sozinha por um ano inteiro, e ele perguntando, tem outro? Ela dizendo, tenho só cansaço. Palavras são fios, e alguns fios soltam faísca. Nessa noite, ninguém ouviu barulho de briga. Os vizinhos, dos anos 80, aprenderam a não ouvir nada que não lhes dissesse respeito. De madrugada, porém, o zelador lembraria de um ruído de carrinho de feira no corredor, indo e voltando, e de um portão abrindo devagar, como se tivesse medo da própria ferrugem. Na quinta-feira seguinte, como toda quinta, Marina, irmã mais nova de Helena, professora numa escola de aclimação, entrou no prédio com uma sacola de pães e o cabelo preso num rabo que já denunciava a pressa. Bateu, chamou, estranhou. Tinha a chave de emergência e usou.
A primeira coisa que viu foi o sofá com uma manta torta. Parecia que alguém levantou rápido e não voltou. No banheiro, a toalha molhada cheirava a sabonete novo. No quarto, duas gavetas semi-abertas. Faltava alguma roupa de Helena e o passaporte, mas a joia favorita, um par de brinquinhos rosa, estava ali, num pires. A mala de viagem, aquela grandona que Helena sempre usava, estava no lugar. Marina sentiu um frio bobo nas mãos. Deixou os pães sobre a pia e ligou para a companhia aérea. 3 dias de folga. Nada de convenção extra. Ligou para celulares que já eram tijolos. Nada. À noite, Augusto chegou do trabalho com um cheiro de graxa e disse sem preâmbulos. Helena foi embora. Disse que precisava pensar. Levou os documentos. Marina repetiu as palavras na cabeça, como quem testa um degrau. Não encaixavam. Ela te disse isso? Me deixou um bilhete. O bilhete não estava mais lá. A polícia registrou a ocorrência. Mulher adulta, casada, problemas conjugais. Escreveu um escrivão de bigode que falava baixo. Um investigador anotou 2 ou 3 coisas e concluiu, com a sabedoria cansada de quem vira o Brasil derramar gente pelas estradas. Às vezes some mesmo. Marina não engoliu. Colou cartaz, foi ao hospital, IML, rodoviária, igreja. Gente começa a desaparecer primeiros nos mapas e depois na boca dos outros. Com o tempo, some também nas lembranças. Marina não deixou. Os anos rolaram, lentos, Augusto mudou de emprego e de bairro, disse que o apartamento estava pesado. Vizinhos juravam que o viam às vezes na madrugada, parado, no meio do quintal dos pais, no capão redondo, olhando para as árvores, pensando na vida. Achavam. Mãe é mãe, a dele colocava fé doce e dizia, isso passa, sem saber que certas coisas não passam, só afundam. Em 1999, com São Paulo encarando outro tipo de barulho nas ruas e o país aprendendo a nomear medos antigos, Marina decidiu pagar o que não podia. Um detetive particular, Raul Siqueira, ex-policial civil, ombros caídos de quem já ouviu muita mentira, papelada organizada em pastas azuis. Ele ouviu tudo, pediu nomes, datas, rotinas, voltou ao prédio, revirou arquivos poeirentos, cutucou lembranças adormecidas, conversou com Ana Paula, a colega de voo, que contou do envelope e da decisão. Conversou com o zelador, que mencionou o carrinho na madrugada. Um barulho baixinho, te juro, dona. Conversou com um vizinho insonês que lembrava de luz no porta-malas quase 3 da manhã. Como se tirasse coisa pesada de lá. Siqueira foi, por fim, à casa dos pais de Augusto. O portão baixo, a mangueira que dava sombra no quintal, um cachorro velho abanando o rabo por dever. O pai falou pouco, a mãe falou o que sabia, e o que achava que não tinha importância. Teve uma época que ele veio tarde, disse que era resto de reforma, pediu uma pá, mostrou apontando com o queixo e fundindo do quintal. Atrás de um pé de pitanga, ali ele mexeu, cimentou depois que ele é caprichoso. Há quintais que guardam mais do que folhas secas. Siqueira voltou com um nó discreto na garganta que o cigarro não desfez. Procurou o delegado no novo distrito, outro Brasil, outra disposição, e pediu um mandado. Havia uma linha tênue entre intuição e prova, mas as pontas, juntadas, começavam a formar desenho. O delegado aceitou pela metade, autorizou desde que a família estivesse ciente e presente. Marina ouviu a notícia como se tivesse ouvido a voz da irmã atrás de uma parede. Perto, impossível. Chegaram cedo num sábado sem sol, o quintal parecia segurar a respiração. Um perito bateu com um ferro no cimento e o som devolvido não era oco, não era cheio, era errado. Martelo, talhadeira, pó no ar, vizinho curioso espiando pelo basculante do banheiro. O primeiro cheiro que saiu foi de terra úmida antiga. Depois veio outro, mais velho que a memória, que fez a mãe de Augusto apertar um terço com os dedos e sentar no degrau sem força. A pá tocou, não era de caixote de mudança.
Era improviso de quem não quer olhar duas vezes. Em silêncio, que parecia um véu, os homens trabalhavam. Tudo que não podia ser verdade foi sendo retirado com respeito e luvas. Marina não desmaiou, ficou em pé, como quem precisava dar testemunho de um tempo que a cidade não quis enxergar. Um fio de cabelo preso num elástico, um botão de uniforme, um metal frio com um número gravado, o crachá de Helena. A cidade inteira coube num suspiro. Augusto foi chamado para depor e chegou com a mesma camisa fechada que usava quando ia ao banco. Primeiro negou, depois chorou sem lágrima. Por fim, cedeu, mas o verbo que escolheu foi covarde. Aconteceu. Disse que empurrou, que ela bateu a cabeça na quina e ficou desesperado, que ninguém acreditaria nele. Que fez o que deu? O delegado perguntou do bilhete. Augusto disse que rasgou. Perguntou por que o passaporte sumiu. Augusto disse que era mais crível. Mentira é cimento, endurece, mas segura uma fachada por uns anos quando ninguém cutuca. Na audiência, o advogado tentou-lhe emprestar as palavras certas: culpa sem intenção, erro trágico, estado emocional. O promotor devolveu com fotos, datas, testemunhos, o percurso da madrugada, o pedaço de cimento mais novo que o resto. Marina não olhou para Augusto. Pensava em como Helena arrumava as meias por cor. E sempre guardava o sabonete novo para a noite do retorno de cada voo. Pequenos rituais que fazem alguém existir. O bairro conheceu o medo de outro jeito. Medo não é só um vulto no corredor ou barulho na escada. É a ideia de que alguém pode sumir dentro do seu cotidiano, na mesa onde você janta, e todos acharem normal por 4 anos. As vizinhas que antes cochichavam devem estar em Porto Seguro com alguém. Começaram a falar baixo por outro motivo. Vergonha do que não viram. Quem mora na cidade aprende a pular o que dói. No cemitério, quando o caixão de Helena desceu, um avião cortou alto do céu, quase sem som. Marina imaginou a irmã reconhecendo as nuvens pelo nome, como se fossem ruas. As colegas de companhia compareceram com uniformes discretos, laços pretos nas lapelas. Ana Paula leu um bilhete curto, escrito de próprio punho. Você não é uma estatística. Você não é um caso. Você foi corajosa quando decidiu viver. Desculpa por termos demorado. Depois, a vida voltou a fazer barulho. Crianças correram, ônibus passaram, o rádio da feira tocou um sertanejo antigo, mas as histórias que ficam grudadas nos lugares como cheiro de chuva em cortina velha. Você não vê, mas você sabe que está ali. No prédio da rua Guaporé, às vezes alguém ainda acha que ouve o carrinho da feira de madrugada. No quintal do Capão, a pitangueira dá frutos azedos em setembro. E entre um setembro e outro, Marina costuma dobrar uma blusa, passar a mão num par de brincos rosa e olhar pela janela na direção de Congonhas. Não é que enxergue os aviões, ela enxerga a cidade aprendendo tarde e mal a não aceitar quando dizem que foi embora porque quis. Porque algumas ausências não são portas que alguém atravessa, são portas que alguém fechou por fora e cobriu de cimento. Trinca